Amigos, alunos, parceiros e seguidores da Águia Empreendedora, consultoria e treinamentos empresariais. Estamos aqui hoje no curso de oratória, a arte de falar em público. Eu sou o professor Eric Brasil e hoje, dia 10 de março de 2021, essa é a terceira parte da aula deste dia 10 de março, onde nós estamos iniciando o curso de oratória. E no bloco anterior, nós tratamos da leitura, da importância da leitura e da fala, a fala como uma tecnologia que pode ser desenvolvida, como desenvolvemos uma habilidade. Uma coisa interessante é selecionar bons livros ou bons artigos, bons materiais, onde podemos treinar. Caso você não tenha nenhum livro físico, você pode observar algum artigo da internet, alguma notícia. Eu, por exemplo, gosto muito de algo que anda meio esquecido, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Esse livro é maravilhoso, é espetacular. E foi compilado nos anos 40, ainda do século XX, mas é tão importante, né? E tem um artigo aqui que, nossa, o artigo 76 da CLT, que fala, que aborda o salário mínimo, não é? Salário mínimo que no Brasil é algo que deveria contemplar tudo que reza o artigo 76 da Consolidação das Leis do Trabalho. Eu vou aqui proferir uma rápida leitura do artigo 76 da CLT. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. O salário mínimo deve possibilitar tudo isso para o trabalhador. Mas se você for analisar de verdade, o salário mínimo deveria estar girando em torno de 5, 6 mil reais para poder atender a todas essas necessidades de uma família pequena, não é? Então, está bem defasado. Mas eu gosto de lembrar a CLT. Então, a CLT foi o material, foi o texto que eu escolhi. Você pode escolher o seu para fazer uma leitura pública. Quando eu digo pública, aqui pelo Zoom, estamos numa videoconferência, onde todos estão escutando. E aqui podemos errar, podemos cometer gafes sem problema nenhum, porque aqui nós não seremos julgados nem criticados. Estamos aprendendo, estamos desenvolvendo. E antes de iniciar a nossa leitura pública, e sim, você será convidado, não obrigado, mas convidado a fazer, eu vou novamente compartilhar aqui algumas informações a respeito da nossa programação, certo? Então, só um momentinho. Então, hoje, dia 10 de março, quarta-feira, temos a programação para a abertura, para o exercício vocálico ou vocal, para a leitura pública. E por atividade, pois eu vou passar atividades para vocês que você não vai apenas fazer nesse momento ao vivo, mas que é uma atividade para casa, por assim dizer, você vai treinar fonética. Então, você sabe que amanhã nós temos aula, amanhã, dia 11,
e que hoje ou amanhã, nesse intervalo entre as aulas, você deverá treinar fonética em casa também, certo? Então, entenda que não totalmente, mas é como se você estivesse numa espécie de imersão no curso de oratória, porque é um curso instrumental que exige o desenvolvimento de uma habilidade. Então, você precisa treinar. Então, fique atento para isso. Amanhã, quinta-feira, nós vamos ter outros pontos na nossa programação. A respiração, a concentração e a postura que você deve assumir como um orador. Vamos estabelecer uma prática mais profunda com erros e acertos. É por tentativa e erro mesmo, certo? E vamos oferecer amanhã algumas dicas vitais. Gesticulação, símbolos, material de apoio também vai ser apresentado para vocês. A atividade de amanhã vai ser treinar fonética mais o vocabulário. Na outra quarta-feira, que é dia 17, dentro da programação do nosso curso, nós vamos focar no vocabulário como o arsenal do orador. Se você precisa atirar, se você precisa disparar, se o verbo, a voz, o discurso é de fato a sua arma, no bom sentido, então você precisa de um vocabulário de qualidade. Não adianta uma arma sem munição. E aqui eu estou fazendo apenas uma analogia, né, uma conotação, mas é dentro do discurso, certo? A produção textual e domínio das palavras e expressões, além de uma atividade que será não ainda o discurso final, mas a simulação do discurso. Você vai começar a treinar um discurso de verdade. Na quinta-feira da próxima semana, que é dia 18, você vai começar a desenvolver o discurso sem e com o uso do microfone. Claro que aqui pelo Zoom nós poderemos ter algumas limitações nesse aspecto, mas eu vou te mostrar como é diferente quando você fala sem e quando você fala com a utilização do microfone. Pode ser o microfone tradicional com fio, sem fio, pode ser o microfone de lapela, pode ser até o microfone que nós utilizamos no computador. Vou te mostrar também que há uma diferença ao proferir um discurso sentado, como a maioria de nós está agora, nesse momento, e de pé. Falar sentado é uma coisa, falar de pé é outra coisa. Alguns têm mais facilidade ou menos facilidade, né, em determinada posição, certo? Uma coisa muito importante para o orador, e aí eu preciso chamar bastante a sua atenção, é que existe ou pode existir um público amigável, como esse público aqui. É um público amigável. Aqui nós somos amigos. Aqui nós somos colegas. Aqui nós somos parceiros. Aqui ninguém quer derrubar ninguém. Na verdade, aqui nós nos apoiamos, nos ajudamos. É um público amigável e é relativamente fácil falar e proferir um discurso diante de um público amigável. Porém, se você encontra um público indiferente, o discurso já se torna mais difícil. É um público que não gosta de você, mas também não é seu inimigo. Ele não está nem aí para você. Não presta atenção. Parece o público que, às vezes, a gente vê lá no Congresso Nacional, que tem, às vezes, o deputado, o senador vão discursar. Eu acho tão engraçado aquilo, porque tem ali o plenário e ninguém presta atenção, né? Às vezes o senador, às vezes o deputado tem um discurso até eloquente, faz um esforço, mas ninguém presta atenção. É claro que aquele discurso tem valor, está sendo gravado, está sendo monitorado, acompanhado por alguns pares,
mas o plenário normalmente só presta atenção quando são discursos que envolvem temas muito polêmicos ou de seu interesse. Ali é um público indiferente. É ruim falar para um público indiferente, mas o grande orador deve ser capaz de fazer isso, ou pelo menos o orador que se considere qualificado. Só que o grande desafio, e aí não necessariamente todos vão conseguir de primeira, mas nós podemos simular essa situação, é falar para o público que pode te hostilizar. Porque é muito bom, relativamente fácil falar para um público amigável. É um pouco mais difícil, mas dá para falar para um público indiferente. Aliás, tem orador que até prefere o público indiferente. Ninguém está prestando atenção mesmo no que eu estou dizendo, ninguém está reparando em mim, então eu posso falar o que eu quiser, estou tranquilo, porque não vou ser julgado, nem criticado, mas também não vou ser apoiado, mas não quero nem saber, é indiferente. Outra coisa, meus amigos oradores, é você falar para um público hostil, um público inimigo, um público adversário, um público que quer te atacar. E aí é que se mostra o grande orador, mesmo diante de um público de ideias contrárias, mesmo diante de um público que pode ser agressivo ou te hostilizar, mesmo diante de um público que pode te arremessar, a gente até brinca, arremessar ovos e tomates, mesmo assim você ser capaz de proferir o discurso e a mensagem, aí sim eu posso te chamar de orador, ou de grande orador, porque muito embora este seja um curso básico, mas alguns de vocês, alguns de nós, podem vir a desenvolver o discurso numa maior plenitude. E aí eu posso te colocar em situações, claro que aqui essas situações vão simular a realidade, mas de situações em que eu não vou te ajudar, eu vou te atrapalhar. E aí você vai ter a oportunidade de experimentar a pressão. Isso vale para as profissões, vale para o dia a dia. O jogador de futebol, tem jogadores que jogam muito bem no treino, fazem gols, driblam, tudo certo. Mas quando é uma final de campeonato ou de Copa do Mundo, um estádio lotado, aquela pressão violenta, principalmente quando eu vou jogar na casa do adversário, aquela hostilidade da torcida adversária, né? Aí tem gente que treme. E aí manter a boa performance, o alto rendimento é mais difícil. Assim é o orador também. No mundo real, você vai estar diante de situações que as pessoas, pela simples pressão da presença, podem ameaçar a qualidade do teu discurso. Mas se você for bem treinado, isso não vai impedir o teu discurso, a tua comunicação, a tua mensagem, certo? Então, nós vamos treinar isso dentro da nossa programação, discurso amigável, indiferente, né? Do público amigável, do público indiferente e do público que pode vir a te hostilizar. Professor Jomar, que também tem experiência sindical, deve saber bem do que estou falando, não é, professor Jomar? Deve ser bem difícil, bem desafiador lutar quando as forças contrárias estão tentando subjugar, atrapalhar, né, ou mesmo calar a sua voz, mas mesmo assim você não se cala, mesmo assim você segue em frente, mesmo assim você defende os seus posicionamentos, principalmente para defender uma classe profissional tão importante que são os professores, não é isso? Quer falar alguma coisa, Jomar, a respeito disso, antes de iniciarmos as leituras? Não, o que você está falando aí você está falando, eu estou assim,
visualizando, né? O discurso é complicado. Como você disse, só a presença da pessoa no local, você já tem que se preparar. Porque é só apontar isso mesmo. O que você está falando é a realidade do dia a dia. Muito bem. Como não se intimidar, não é? Ou como lidar com a pressão e com a intimidação? Bom, dentro da nossa programação, e aí temos muita coisa legal para desenvolver, no dia 24, que é uma quarta-feira, nós vamos encerrar o nosso curso. No primeiro momento, vamos fazer a preparação, que eu também chamo de aclimatação. Você tem que gerar um clima para o discurso, não é? E, finalmente, você fará um discurso final, uma sustentação oral. E aí, professor, por quanto tempo eu devo sustentar o meu discurso sobre um tema que você vai escolher? Por pelo menos 5 minutos. O bom orador, ele pode ter a capacidade de síntese, ele pode fazer aquilo que nós chamamos de pitch, ou elevator pitch. A área empreendedora trabalha com isso também, e alguns aqui já viram esse treinamento. Alguns conseguem 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, passar a sua mensagem. Ótimo. Isso é importante? Mas o orador também deve ser capaz de sustentar o discurso por um tempo maior, se necessário, porque você pode ir para a tribuna, para a assembleia, ou você pode liderar, ou você pode fazer ali uma reunião de início de trabalho. E você pode precisar sustentar e segurar esse discurso mais tempo. Imagine o professor Jomar no movimento sindical, defendendo a categoria dos professores. Ele não pode simplesmente fazer um pitch de 40 segundos. Tchau, pessoal, obrigado. Nesse caso, ele precisa ficar um pouco mais de tempo para também atrair, capturar a atenção das pessoas. O orador não apenas fala, ele também transmite energia, carisma, credibilidade. Às vezes você está falando, as pessoas nem estão prestando atenção nas palavras somente. Estão prestando mais atenção na sua gesticulação, estão prestando mais atenção no ritmo da sua voz, estão prestando mais atenção no seu magnetismo, na sua energia pessoal. Jesus é considerado o grande arrebatador de multidões, fazendo discursos ali no aramaico, não é? Normalmente, uma linguagem popular da sua época, arrebatando milhares de pessoas com seu magnetismo. E tinha gente muito simples que talvez nem entendesse o que Jesus estava dizendo, aquelas palavras, mas a energia que ele transmitia, a confiança, a credibilidade, a acolhida. Jesus, na minha opinião, você pode ter outras opiniões, é o maior de todos os oradores. Por outro lado, também há pessoas com a ideia contrária, como Hitler, que eu já mencionei, que também tinham esse magnetismo. Então, mesmo com aquela voz agressiva, metálica, em alemão, e o alemão é um idioma já agressivo por natureza, muito consonantal, ele também conseguia cativar pessoas, e às vezes ele estava falando ali coisas sem sentido, sem nexo. Mas mesmo assim ele capturava a atenção do público dele. Ele era praticamente o que hoje nós chamamos de um coach. Nada contra o coach, eu gosto dos coaches, certo? Mas às vezes o coach ele faz algo que é como uma ferramenta neutra, pode também capturar, cativar a atenção, até mesmo para ideias equivocadas. Então, assim, você precisa ficar atento para esses elementos do discurso. Hoje, nós vamos focar na leitura pública. E aí, conforme eu falei, cada um de nós selecionou um livro, uma obra, um escrito, um artigo, um material, ou de internet, ou se você não tem aí por alguma razão, não tem problema.
mas eu gostaria de um voluntário ou voluntária para iniciar a leitura pública. Tem colegas falando aqui no bate-papo, escrevendo, Aline dizendo que travou, né? O Caio também. Espero que tenha voltado a conexão. Caio Salles tem um livro do Hitler, né? My Kampf, que é Minha Luta, certo? Um livro que é bem polêmico, certo? Que é uma leitura interessante, mas que deve ser lido com um filtro, senão pessoas desavisadas podem acabar aplicando aqueles conteúdos na prática. Existem livros, inclusive, já que eu estou falando de livros, de leituras, que são leituras que precisam ser analisadas com pensamento crítico, que não devem ser seguidas cegamente. Tem algumas obras, como as 48 Leis do Poder, que são obras que são desprovidas de ética, de moralidade, são desprovidas de qualquer senso de dever, de justiça, e são focadas somente no poder. O poder, ele pode ser um elemento neutro, utilizado para o bem, mas também para o mal. Então, se você for ler as 48 leis do poder sem um filtro ético, moral, então existe o perigo de você aplicar aqueles ensinamentos de uma maneira prejudicial, não é? Para você e para outrem, certo? Então, só a gente ter essas observações e sempre procurar raciocinar e mesmo criticar, se necessário, comentar, procurar fontes seguras, boas leituras, certo? Quem gostaria de começar? Eu, professor. Luciana? Por favor, Luciana, selecione um trecho, pode ser um parágrafo, um trecho que te agrada e mostra para a gente qual foi o livro, a obra ou o material que você escolheu. Leia para a gente, por gentileza. Todos me escutam? Eu vou Seu ler um áudio, pequeno trecho, esse aqui mesmo, a arte de o falar seu áudio está bem. um pouco baixo para mim, não sei se está para os colegas. Se você puder falar um pouco mais alto, seria muito bom. Só um instante. Eu vou ler um trecho desse livro, A Arte de Falar Bem, que é o que eu estou lendo no momento. Deixa eu só dar uma apresentaçãozinha rápida. Me chamo Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, estava com muitas saudades. Eu vou ler primeiramente uma frase de Anatole France, que eu acho bem interessante. A palavra, como a funda de Davi, abate os violentos e faz tombar os fortes. Está cortando, né? Tá Pode me ouvindo falar, bem? pode continuar, prossiga, pode prosseguir. O capítulo 2, ele fala como entrar e permanecer em cena. Entrar e permanecer em cena é resultado de preparo e coragem. Tudo conta quando estamos diante de uma plateia restrita ou numerosa. No momento em que os refletores estão sobre o orador, o bom observador captará não apenas o aparente, mas também o subliminar. É importante lembrar que, no teatro, até mesmo os atores mais consagrados se sentem nervosos quando soa o terceiro sinal, avisando os espectadores que as cortinas estão prestes a se abrir. A atenção faz parte do conjunto de sensações próprias da exposição e, portanto, é natural. Só esse trecho, professor. Muito obrigado, Luciana, pela sua leitura pública, pela sua participação aqui, não é? Uma boa leitura traz novas informações, novos conhecimentos, também podemos partilhar tudo isso, e faz parte do aquecimento, não é? Do nosso treinamento como
oradores. O próximo, quem gostaria? Bora, Caio, que eu estou aqui na reserva. Paulo Júnior? Pode ser você? Pode ser, professor. Então, Deixa eu me apresentar. por favor, apresente a obra que você escolheu, enfim, e leia. Leitura pública. Pronto. Deixa eu me apresentar aqui. Bem, me chamo Paulo Fale um pouco mais alto, se possível. É importante baixo, que nós falemos alto, o mais alto possível, os colegas poderem nos escutar e também ficar legal na gravação. Pronto. Melhorou agora? Positivo. Pronto. Vamos lá. Deixa eu me apresentar, né? Me chamo Paulo Júnior. Já fui o aluno do professor Eric e continuo sendo aluno, com maior honra e prazer. Antes de começar a leitura, que me sinto honrado, né, em compartilhar com todos aqui do curso de oratória, eu tenho já também essa oportunidade e honra de ministrar a palavra, né? Como eu sou evangélico, eu costumo ministrar a palavra nas igrejas. E ouvindo um pouco o que o professor estava falando aí, em relação a essa questão da pressão do público, que você tem que saber lidar, né? Então, isso sempre acontece. Você pode ser uma pessoa que tem uma boa concentração, mas sempre na hora que você sobe, né, a um determinado local e vai ministrar a palavra ou repassar a alguém, você tem uma responsabilidade. Então, a minha passagem aqui que eu quero ler, justamente da palavra, né, da Bíblia, claro, eu quero falar um pouco de uma parábola bastante conhecida, é a parábola do filho pródigo. Diz assim a parábola, está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Jesus profere a parábola do filho pródigo e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm a abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Está terminando. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe quem era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Até Muito aqui. bom. Parabéns, né? Parabéns mesmo, Paulo Júnior, tá certo? Uma excelente escolha. A parábola do filho pródigo, não é? Muito conhecido no cristianismo, por várias religiões, não apenas para o cristianismo evangélico, não é? Quase todos nós aqui já temos e tivemos contato e não nos cansamos. Meus amigos, 0,1 para o Paulo, dizendo aqui, Caio, né, no bate-papo, tá certo? Muito legal. Pontua bem, não é, Paulo? Eu vou dar uma pausa de 2 minutos, tá certo? Daqui a 2 minutos, nós voltamos com o mesmo link de acesso para continuar as leituras públicas.